Vê, galera, quando a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nesse modelo da questão 9, né, que tem a ver com o capítulo 6, a gente vai lembrar de alguns detalhes, né, do capítulo 6, que são as representações de frações, beleza? Então, uma fração é um número dividido por outro, né? Então, 3 dividido por 4, 3 quartos, beleza? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora, né, em situações que vão ser transformações, né? Então, eu estou transformando de um número decimal para fração. Então, por exemplo, ó, olha a letra A. Essa letra A, ele é um número que a gente chama que é um decimal exato, certo? Então, para a gente lembrar como é que transforma, a gente vai ver que são duas casas após a vírgula e acabou. Vê, não continua feito uma dízima periódica, ó. Se você olhar a letra C e letra E, elas são dízimas. Aqui não, aqui terminou. Então, se ele teve fim, você vai ver quantas casas após a vírgula tiveram. Então, foram duas. Então, seria 100. E em cima você coloca todo esse número. 0,25 ou só 25. Então, essa é a letra A. Você vai reduzir e ficava um quarto. Beleza? Só para a gente organizar, eu vou colocar realmente só os valores, tá bom? Mas você sabe que ele pede irredutível, tem que simplificar. Olha a letra B agora. A letra B, ó, é todo número em cima e embaixo são quantas casas? Três. Então seria 1000. Eu vou fazer logo a letra D, porque ela também é uma dízima. Não é uma dízima, né? É um decimal exato, né? Então seria em cima 125 e embaixo dividido por 10. Beleza? Na letra C. Na letra C, ele agora é uma dízima, galera. Veja, como é que a gente vai fazer a transformação para dízima? Tem uma regrinha. Esse número, você vai ver quem está se repetindo, né? Então é 3, 3, 3, continua até o infinito. Então o número que se repete é o número 3. Como apenas um número se repete, você só coloca um 9 aqui embaixo, beleza? E em cima? Em cima você vai pegar o número desde o começo até a primeira repetição. Então 83, né? Tira a vírgula, né? Então fica 83. E eu vou subtrair aquela parte que não se repetiu, que é o 8. Então, quando a gente subtrai 75 sobre 9, simplificando, você pode fazer aí também. E essa, olha para cá, ó. Não é 6666. Então, quem está se repetindo até o infinito é o 6. Como só um número se repete, né, está em repetição, você só coloca um 9 embaixo. E agora, como é que escreve? Pega do começo até chegar na primeira repetição completa. Então, 0,6. E eu vou subtrair aquela parte que não se repetiu, que é o zero. Então seria 6 sobre 9. E você pode simplificar também, tá bom? Então essa é a parte de representação. Essa é como a gente representa, né? De decimal para fração, galera. Beleza? Qual é o outro detalhe ainda do capítulo 6, né? Do tópico 6, que é ali, tópico 6, 7 já estão um pouquinho juntos. É nas comparações das frações. Veja, vou colocar aqui mais embaixo. Deixa eu puxar para cá. Veja. A gente quer comparar duas frações, por exemplo, um terço, eu quero comparar, deixa eu botar outro valor, esse é um terço fica chato. Dois terços eu vou comparar com meio, certo? Ó, o que é que você pode fazer? Veja, quando você tiver assim, você tem dois recursos para comparar, para ver quem é maior. Na verdade, são três, né? Mas a gente pode pegar esses valores, né, e dividir. 2 dividido por 3, né? Você divide, vai ficar 0,66666, tá? E se você dividir 0,1, ele vale 0,5. Então você já vai perceber que por mais que aqui seja uma dízima, 2 terços é maior. Então é um recurso, você pode só dividir realmente. Mas você pode fazer o seguinte, você pode comparar numerador e denominador. A gente já escreveu aí no caderno, né? A gente já falou sobre isso, né?
mas vou fazer uma comparação aqui entre os denominadores. Se você quiser fazer entre os numeradores, também pode, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse 2 terços e 1/2, como é que eu vou comparar? Como é que eu vou igualar os denominadores? Faz um MMCzinho, ó. Então, na comparação, a gente também vai usar do MMC. Como, Lucas? Ó, assim, fiz o MMC, não deu 6. Então, quer dizer que os dois que estão embaixo, a gente vai chegar em 6. Então, 3 vezes quanto para chegar em 6? 3 vezes 2. Então, o que eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima. 2 vezes 2, 4. E agora, aqui embaixo também não tem que ser 6. Então, aqui, ó, você multiplicou por quanto? Por 3. Então, em cima também vai ter que ser por 3. Aí, vamos lá. Um é 4/6 e o outro é 3/6. Se você tem 6 partes, cada um tem 6 partes, quem é que vai ter mais partes, né? O 4 ou o 3? O 4. Então, eu posso dizer, né, nessa situação que 2 terços é maior do que 1/2. Beleza? Então, se você olhar, por exemplo, a questão, se você olhar a questão aqui, ó, você tem Andresa, você tem Ana e você tem Lara. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar Ana e Lara primeiro. 3/10. E eu vou analisar 4/15. Aí veja, aqui embaixo, né? Quanto é que vai ficar? Não sei, tenho que fazer o MMC dos dois de baixo. Pode ser dos dois de cima? Pode. Então, quando você fizesse o MMC, lá no final, só para ganhar um tempinho aqui, vai dar 30. Então, 30, eu multipliquei por quanto? Para chegar do 10 para o 30, eu multipliquei por 3. Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar por 3, que vai dar 9. E embaixo, para chegar em 30 também, ó, galera. Então, eu multipliquei por 2. Então, em cima também é por 2. Beleza? Então, nessa situação, eu já consigo ver o seguinte. Ana pegou mais do que Lara. Então, como ele quer o que foi menos, já não pode ser Ana. Então, seria 7/24, que é o de Andresa, ou o de Lara, que é 4/15. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte agora, nessa situação. Eu vou fazer com os numeradores. Beleza? Com os numeradores vai mudar um pouquinho, né? Se você ficar com mais facilidade de fazer com o denominador, é o que eu prefiro fazer, mas você pode escolher o caminho, certo? Vou comparar os numeradores, ó. O que é que você faz? O MMC, só que agora com os de cima, a mesma ideia. Por 2, 2, por 2, 1 e por 7. Então aqui vai dar 28. Olha o primeiro, ó. Então o primeiro em cima ficou 28. Eu multipliquei por quanto? Por 4. Então embaixo, quando eu fosse, né? Eu também vou multiplicar por quanto? Por 4. Então ficaria 24 vezes 4, que dá 96. E agora aqui, não dá para ficar em cima também 28? Então, eu multipliquei por quanto? Por 7. Se eu multipliquei por 7 em cima, o que eu fizer em cima eu tenho que fazer embaixo para poder também comparar. Então, foi 105. Se os dois têm os mesmos valores, aquele que é maior é quem tem um denominador menor. Por quê? Porque ele foi dividido menos vezes, ó. Esse cara foi dividido mais vezes. Então, ele é menor. Beleza? Então, quando a gente compara numeradores, quanto menor for o denominador, né? Imaginando que ele realmente já conseguiu igualar, né? Então, quando a gente consegue igualar os numeradores, quem tiver o menor denominador, quem tiver o menor denominador é maior. Quem tiver o maior denominador vai ser menor. Beleza? Então, é como se fosse uma relação inversa, né? Tipo, quanto maior for, menor é o resultado. Beleza? Já no denominador, não, a gente viu. Quando a gente igualasse os denominadores, quem for maior em cima é maior mesmo, beleza?
Mas você pode fazer dessas duas maneiras, comparando. Nesse caso, eu comparei quem? Numeradores. Comparei os dois de cima. Mas eu também posso comparar os dois de baixo. Qual você prefere, Lucas? Eu prefiro que você faça e fique mais confortável. Eu gosto de fazer mais pelos denominadores. Mas se você só dividir também todo mundo aqui e for achar os valores em decimal, acha a resposta. Então, dentre esses valores, o menor realmente seria o de Lara. Tranquilo? Então, esse foi o tópico 6 da gente, né? Que a gente tem que ter esse cuidadozinho, né? De comparação de fração. A partir daí, a gente vai entrar já em operações, tá certo?